Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são... Laboratório Vila Rica, doutora Sidneia Aparecida Galo. AK Consultório, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, Lojas Campeão, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Dr. Edmar Pereira Olímpio e Mafá Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Rômulo Tavares, urologista, Doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental. Mulher de fases. Ei, boa tarde para você. Estamos no ar no Papo de Mulher, sempre trazendo informações. E a de hoje, a sensação de estar no centro de um movimento que não existe pode ser assustadora devido à estranheza da experiência. Toda vertigem é uma tontura, mas nem toda tontura é uma vertigem. Vamos descobrir sobre isso com o otorrino-laringologista Guilherme Laporte Brandão. Boa tarde, Guilherme. Do outro lado da linha ele conversa com a gente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pomerana. É um prazer estar aqui com esse espaço cedido por vocês para conversar um pouquinho sobre esse tema que confunde a cabeça aí de muita gente. Sim. Nós vamos responder algumas perguntas aqui hoje. Vamos lá. Bem, tontura e vertigem são a mesma coisa no ponto de vista médico? Não, Marcinete, muita gente chega queixando, achando que é a mesma coisa, mas o leigo não tem a obrigação de saber isso. A tontura é toda e qualquer sensação de desequilíbrio corporal, de flutuação, de que algo está errado com a percepção do corpo no espaço. Agora, vertigem é aquela sensação de movimento, ou seja, pode ser uma vertigem rotatória ou uma vertigem não rotatória. Sensação que o ambiente está rodando, sensação que você está com a cabeça rodando. Então, essa é a diferença. A vertigem é quando tem a sensação de movimento. E a tontura é a sensação de desequilíbrio ou alteração da percepção do corpo no espaço. Sim. E tem importância diferenciar os sintomas? Qual a importância? Tem importância sim, Marcinete, porque a tontura, ela fala a favor de... Nós estamos com o Guilherme do outro lado da linha. Guilherme, me ouve? Papo de Mulher no ar, ao vivo para você aqui nas ondas da 98,5. Guilherme, me ouve? Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Agora sim estou ouvindo. Então você pode responder, então, novamente, sobre a importância de diferenciar os sintomas? Tivemos um probleminha aqui, já a gente volta ao vivaz com o Dr. Guilherme Laporte Brandão para falarmos sobre vertigens e tonturas aqui no nosso Papo de Mulher 98,5. Amor, eu estou tonto, mas não bebe nada, não bebe nada, não bebe nada. Amor, eu estou tonto, mas não bebe nada. Estou tonto de saudade, vou te ver de madrugada. Toda vez que chega a noite, junto com as estrelas, vem a solidão. Eu saio pra esquecer todos os problemas do meu coração. As flores e o perfume e alguns versos de amor me deixam embriagado. E aí minha paixão me leva ao seu portão, porque estou apaixonado. Amor, eu estou tonto, mas não bebe nada, não bebe nada, não bebe nada. Amor, eu estou tonto, mas não bebe nada. Estou tonto de saudade, vou te ver de madrugada.
Agora sim, voltando a falar com o Dr. Guilherme Laporte Brandão. Me ouve agora? Guilherme? Eu estou ouvindo, vocês estão ouvindo? É ótimo, sim. Vamos então para responder novamente. Qual a importância de diferenciar os sintomas, Guilherme? Então, Marcinete, é importante porque cada tipo de sintoma desse, se é vertigem, se é tontura, cada um desses fala a favor de um diagnóstico específico. Ou seja, a gente tem que tentar diferenciar bem com o paciente, entender qual que é a queixa dele, caracterizando bem, conversar com ele durante a consulta, fazer os testes para poder diferenciar e direcionar para o diagnóstico correto. E a tontura ela pode estar relacionada a que doenças? Então, a tontura pode estar relacionada a doenças do próprio labirinto, do nervo vestibular, pode estar associada a doenças do sistema nervoso central também, cérebro e cerebelo, pode estar associada também a desordens metabólicas, por exemplo, alteração de colesterol, triglicerídeo, glicose, hormônios da tireoide, dentre inúmeros outros fatores que a gente vai pesquisando e vai direcionando conforme a gente vai suspeitando da patologia na entrevista com o paciente. Você falou aí sobre o labirinto. Explique pra gente o que é o labirinto e o que acontece nele para provocar a vertigem. Então, o labirinto é o nosso órgão do equilíbrio. Nós temos dois, um de cada lado do ouvido. Cada ouvido tem um labirinto. A gente chama, na verdade, de órgão labiríntico ou vestíbulo, né? É a mesma coisa. O nosso labirinto ele tem sensores, vamos dizer assim, para que as pessoas possam ter sensores que, ao movimentarmos a cabeça para cima, para baixo, rodarmos para um lado para o outro, subir e descer de um elevador, andar de carro, esses sensores vão sentindo esses movimentos e enviam sinais para o tronco encefálico, para o cérebro, para o cérebro se dar conta daquele tipo de movimento. E qualquer alteração, qualquer doença que atinge esse labirinto pode causar tonteira. E a labirintite está presente nos casos de vertigem, todos, por exemplo? Isso é uma questão polêmica pelo seguinte, a labirintite, né, os pacientes costumam chegar no consultório falando que estão com labirintite. A labirintite é uma das causas de vertigem, de tontura que pode acontecer, dentre mais de 200 causas. E a labirintite nem é uma causa tão comum assim, entendeu? É uma inflamação, a labirintite é uma inflamação do labirinto, pode sim causar vertigem, porém ela não é tão comum. As pessoas chegam no consultório alegando que estão com labirintite, como qualquer tonteira fosse labirintite, mas na verdade não é. Entendido. E o que pode causar vertigem em uma pessoa, então? Olha, a principal causa de vertigem em uma pessoa é chamada de VPPB, é uma sigla, né? Vertigem posicional paroxística benigna, ou doença dos cristais, se alguém quiser pesquisar na internet depois, ou perguntar ao seu médico. Mas como eu te falei, as desordens metabólicas, alterações vasculares, algumas outras desordens do labirinto, como vasos anômalos passando perto do labirinto, comprimindo o nervo do equilíbrio, que é o nervo vestibular, alteração dos hormônios tireoidianos, alterações cardiovasculares, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, todos esses problemas podem causar essa vertigem e sensações de tontura e desequilíbrio. E ela tem classificação quanto aos tipos, né? Sim. Geralmente, é o que eu te falei, existe uma classificação de acordo com a Barani Society. Barani Society é uma associação internacional que classifica as vertigens, né? São diferenciadas em tonturas, vertigens e as vertigens em rotatórias, não rotatórias. Dentro delas tem as vertigens de origem central, que são as vertigens causadas por alterações no cérebro, cerebelo e tronco cefálico, e as vertigens de origem periférica, que são aquelas vertigens relacionadas ao ouvido e ao órgão labiríntico em si, que fica dentro do ouvido. A mais comum? É a VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. E todas têm cura? Depende de qual for, depende da idade do paciente. Eu não vou dizer com certeza que todas têm cura, mas todas têm um tratamento, isso sem dúvida. A maioria delas tem cura sim, tá? Vamos supor, um paciente que tem uma tontura por conta de teve um AVC, um derrame, vamos dizer assim, né, na linguagem mais popular. Ela não vai ter uma cura, porque o evento já aconteceu.
mas tem formas de compensar essa vertigem, de trabalhar o paciente para que essa percepção da tontura melhore ao longo do tempo. Então, nem todas posso te afirmar com certeza que tem cura, mas todas elas vai dar para ser trabalhada e melhorar a qualidade de vida do paciente. Sim. E em que público e idade as vertigens e tonturas são mais frequentes? Tonturas. Olha, varia muito porque cada uma delas, como eu te falei, são mais de 200 patologias conhecidas do labirinto e que causam tontura e vertigem, mas cada uma delas vai ser comum em alguma faixa etária. Tem doenças que são mais comuns na infância, outros em mulheres em idade mediana, ali de 40 a 60 anos, outras em mulheres jovens, por exemplo, a enxaqueca. A enxaqueca comete muito mulheres jovens, ali entre os 15, 30, 35 anos, né? Nesse período, a enxaqueca está muito relacionada com vertigem. Muito pouca gente sabe, mas está muito relacionado. Por quê? Existe uma doença chamada migrânia vestibular. A migrânia vestibular é uma alteração no labirinto, que é no órgão de equilíbrio nosso, causado pela enxaqueca. E muitas pessoas que têm enxaqueca sentem vertigem, sentem tontura, náusea, vômito e não sabem que está relacionado. Acha que está com labirintite, mas na verdade é a migrânia vestibular. É essa desordem do labirinto causada pela enxaqueca. E tem correção Entendeu? essa desordem? Sim, tem sim. Tem correção, tem tratamento. O tratamento é o próprio tratamento da enxaqueca. A gente faz o tratamento profilático, que a gente chama na medicina. O tratamento profilático significa tratamento preventivo. A gente faz um tratamento diário com o paciente, que ele toma uma medicação para prevenir as crises e assim controlar tanto as dores de cabeça quanto as vertigens. Quando a gente está sentado, levanta de vez, essas, vamos dizer assim, essas tonteiras que surgem ali, fazem mal? Podem trazer algum malefício para a gente? Ou só acontece ali nesse ato de abaixar e levantar? Geralmente nesse ato de, como você descreveu aí, de a gente estar sentado ou agachado e levantar abruptamente, né? Essa mudança de posição abrupta, a gente chama de hipotensão postural. É só uma correção que o corpo tenta fazer da pressão. A gente está abaixado, a pressão sanguínea está num nível, quando a gente fica de pé, a nossa pressão cai por alguns segundos e depois o corpo corrige. Isso não é muito uma tonteira, isso é uma sensação de pré-desmaio, uma alteração do equilíbrio, sim, mas não é uma tonteira. Isso é constitucional, fisiológico, pode acontecer com qualquer pessoa, mas principalmente em mulheres e em idosos. A outra pergunta também em relação à decolagem e pouso de avião e também para muitas pessoas ao andar de automóvel, por exemplo, dirigindo não passa mal, né? Mas no carona já passa. Tem a ver com o labirinto, essas coisas todas? Tem tudo a ver. Na verdade, as pessoas que passam mal ao dirigir, ao estar de carona, para andar numa estrada com muitas curvas, por exemplo, ou andar de trem, andar de avião, de ônibus, a condição de passar mal durante essas viagens se chama de cinetose, tá? A cinetose é essa desordem causada por náuseas, enjoo, quando vai andar de algum veículo em movimento e que a pessoa não esteja olhando diretamente para a estrada, geralmente. É uma desordem que dá por conta da alteração entre o sistema ocular, que é a nossa visão, e o labirinto. É muito comum também, principalmente no que a gente conversou agora há pouco, em pessoas que têm migrânia vestibular, que é aquela enxaqueca com vertigens. É muito comum nessas pessoas o histórico de cinetose, disso que eu acabei de falar. E o diagnóstico para tonturas e vertigens? Isso aí vai depender muito. Primeira coisa primordial, uma consulta bem detalhada, ser examinado o paciente com cautela, ser feitas todas as perguntas, avaliar o histórico do paciente de doenças e remédios que esse paciente toma, todo o histórico evolutivo dele durante a vida, analisar as comorbidades, analisar que tipo de cirurgia que ele já fez, os remédios, como eu falei, e a gente pode lançar mão de alguns exames de sangue, desde de exames de sangue simples até exames mais sofisticados, como uma ressonância do encéfalo, por exemplo. Porque, como eu te falei, durante a consulta, a entrevista com o paciente vai direcionar a gente para um diagnóstico. E suspeitando daquele diagnóstico, a gente vai lançar a mão do exame que vai trazer para a gente o que a gente está procurando. Então, é uma ampla gama de exames aí, desde o exame de sangue até uma ressonância, que pode ajudar a gente a elucidar o diagnóstico.
Bem, você citou que no caso de enxaquecas é tratada a enxaqueca. Nas outras linhas de tratamento também, tem uma diferenciação ou tem uma linha somente de tratamento para tonturas e vertigens? Não, tem a diferenciação sim. Cada tipo de tontura, de vertigem, ela vai ter um tratamento específico, tá? Por isso que não é indicado a gente ir numa farmácia, por exemplo, falar, tô com labirintite, pedir lá ao farmacêutico ou alguém que a gente conhece, com um vizinho, me dá um remédio para labirintite, porque ele vai te passar um remédio, assim, tô tonto, você vai te passar um remédio para tonteira geral, assim, mas que não vai tratar a causa do seu problema. Então, o tratamento correto, que vai solucionar o problema, é aquele direcionado para o seu diagnóstico. Então, por isso que precisa de ser bem diagnosticado com especialista. Uma vez ou outra é normal termos vertigens ou tonturas, ou quando isso se torna alarmante, devemos procurar então um otorrino? Sim, até quase 100% das pessoas durante a vida tem algum episódio de vertigem, seja por desordem do próprio labirinto, que é da parte do otorrino, seja por uma desordem cardiovascular, que é da parte aí do cardiologista. Mas se o paciente sentir vertigens recorrentes, que são aquelas crises de que está tudo rodando, sensação de desequilíbrio, principalmente relacionado a sintomas auditivos. Que sintomas são esses? Zumbido, sensação de ouvido tampado, sensação de que está ouvindo menos, deve imediatamente procurar o otorrino para fazer um diagnóstico correto e o tratamento correto também. Uhum. Por falar em diagnóstico, voltando ali, é difícil chegar a um diagnóstico certeiro ali sobre a vertigem e tontura? Olha, é uma síndrome muito ampla. Assim como o zumbido, eu costumo dizer, por exemplo, a vertigem é uma síndrome muito ampla. Tem muitas possibilidades diagnósticas, como eu falei, mais de 200. Não é difícil, mas a gente não pode sair pedindo exames indefinidamente sem saber o que está pesquisando. Por isso que é essencial uma boa conversa durante a consulta médica. Gastar tempo com o paciente sentado na sua frente, conversando com ele, tentando entender qual que é o tipo de sintoma que ele apresenta, para a gente direcionar e achar com precisão. Não é difícil, é trabalhoso. E são recorrentes pacientes buscando orientações, consultas sobre o tema de hoje? Principalmente sim, aqui em Santa Maria de Etibá? Com certeza, até eu boto que hoje posso te cravar que 30% a 40% das consultas no meu consultório são relacionados a problemas de desequilíbrio, vertigens e tonturas. O resto vai sendo dividido aí em zumbido, alteração auditiva, alterações de nariz, garganta e tudo. Mas é muito comum sim, principalmente na população de média idade para idade avançada, para idade idosa, né? Por quê? Por que nessa idade de média avançada? Porque a partir dessa idade, principalmente em mulheres que sentem mais vertigem que os homens, a partir de 45 a 50 anos, é o pico de maior incidência das doenças que acometem o labirinto e também das doenças cerebrovasculares também, né? AVC, sim, hipertensão. E por que as mulheres? Você citou aí que as mulheres sofrem mais disso do que os homens. Entendi. Então, realmente, as mulheres, isso é estatístico, tá? Eu tô te falando baseado em estatisticamente o que a literatura traz pra gente. Não se sabe ao certo, é por esse fator determinante. Mas isso tem influências hormonais, influências em hábitos de vida, em relação ao estresse. Então, as mulheres estão mais acometidas por um conjunto de fatores, e principalmente os hormonais. O hormônio, toda a regulação hormonal das mulheres é diferente das dos homens, né? Então, isso favorece a ela ser mais prevalente as tonturas em mulheres. Mas são algumas das tonturas, inclusive a mais comum, que é a VPPB, está mais presente em mulheres. Mas tem outras, por exemplo, que estão mais presentes em homens. Não dá para eu falar aqui cada qual que é mais presente em cada um, sim, porque são muitas, né? Sim. Mas geralmente são mais em mulheres, sim. Dá para a gente notar isso. Aqui em Santa Maria de Etibá, qual o telefone para agendamento para quem esteja passando pelo problema? Onde atende e que dias da semana? Então, Marcinete, eu atendo na Clínica Vivari, tá? O telefone da Clínica Vivari é 99998-9802. Eu atendo às sextas-feiras, de 15 em 15 dias. Muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no nosso Papo de Mulher e uma excelente tarde para você.
Obrigado, Marcinete, obrigado, ouvintes da Rádio Pomerana, obrigado pelo espaço. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para melhor entendimento aí da população. Com certeza contribuiu muito. Um abraço, tchau, tchau. Nosso Papo de Mulher ficando por aqui na tarde de hoje, sempre trazendo informações para você. Então, eu te encontro numa próxima edição na sua 98,5. Grande abraço e até lá.